frente a tanto sofrimento que acontece no mundo, onde todos e absolutamente todos são impactados pela dor, a pergunta que ecoa em nossos corações é: por que eu? Hoje iniciamos mais uma série de estudos aqui no Teolosofando, Jó e o problema do sofrimento humano. Durante nossos encontros faremos um panorama sobre o livro de Jó, buscando respostas para a dor e o sofrimento humano, a dor e o sofrimento do patriarca e, consequentemente, o nosso também. Você está pronto? Então aperte os cintos e vem com a gente nessa nova jornada. Graça e paz, povo de Deus, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui no Teolosofando, um lugar de crescimento espiritual e intelectual. Estamos diante de um dos personagens mais emblemáticos do Antigo Testamento, Jó. O livro de Jó é a mais profunda poesia sobre a condição humana. A pergunta central do livro é: por que o justo sofre? Já no capítulo introdutório, somos informados que Jó era um homem sincero, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó era um paradigma de retidão e justiça. O próprio Deus dá testemunho deste homem: viste o meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele. E mesmo assim, esse homem foi abalado, impactado pelo problema do mal no mundo. Suas provações foram únicas na história da humanidade. Mas em todo o tempo, Jó preservou sua fé e convicção que Deus é soberano nos céus e na terra. E para que possamos compreender todo esse drama de Jó e extrairmos desse livro lições importantíssimas para o nosso sofrimento, para a nossa vida, eu quero lhe convidar a fazer um panorama sobre o livro de Jó, pois a partir do momento que entendermos o todo, compreenderemos também as partes. Primeiramente, quem é o autor e a data dessa composição. Bem, temos pelo menos duas possibilidades plausíveis sobre a autoria deste livro. A tradição judaica ortodoxa atribui a Moisés a autoria do livro de Jó. Essa opção é levantada a partir do pressuposto de que o personagem Jó viveu no período patriarcal. Sendo assim, o livro de Jó é anterior até mesmo o Pentateuco, sendo o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Nós sabemos e já tivemos nossos encontros, aulas falando sobre isso. A Bíblia não está disponibilizada em ordem cronológica, mas por temas. Jó, então, dentro dessa perspectiva, seria o primeiro livro da Bíblia. Mas temos também a possibilidade de ter sido um escriba, um autor anônimo no contexto do cativeiro babilônico. Sendo assim, a proposta seria apresentar aos exilados que os justos também sofrem, uma vez que eles estavam responsáveis na reconstrução da nação. Se essa possibilidade for justa, o livro de Jó é um escrito tardio. Há no texto algumas evidências internas que apontam para isso. Mas o fato, mesmo que não sabemos quem é o autor deste livro, o autor humano deste livro, pois nós temos a compreensão de que ele é um livro canônico, um livro inspirado pelo Espírito Santo, o autor sendo anônimo,
nós temos uma certeza que ele é um israelita. O dicionário bíblico Wycliffe traz a seguinte compreensão, da qual eu lhe convido a acompanhar conosco na transição. Para que este livro tenha sido aceito como canônico em Israel, seu autor deve ter sido reconhecido como um israelita, segundo a tradição profética. Ele foi um poeta de rara inspiração, com alma profundamente sensível. O livro de Jó faz parte dos livros poéticos, ele está agrupado entre os livros poéticos. Nós temos uma poesia, é uma história narrada em tom de poesia. E conforme a colaboração do dicionário Wycliffe, o autor seria um israelita de rara inspiração. A autoria, nós não temos uma definição exata de quem seria, mas nós sabemos que este autor foi inspirado pelo Espírito Santo. O período em que Jó viveu provavelmente foi o período patriarcal. Algumas evidências internas apontam para isso. A linguagem que Jó usa, os seus amigos, a sua esposa. Nós temos Jó sacrificando, e isso acontecia apenas no período patriarcal, onde o pai da família, o chefe da casa, era o responsável pelos sacrifícios, e Jó oferecia sacrifícios aos seus filhos. Então, sobre a data da composição, nós temos aí um período entre Moisés e o cativeiro babilônico, mas o período histórico do livro de Jó acontece dentro daquele panorama patriarcal. E a trama? O que acontece dentro deste livro e que podemos então extrair algumas lições importantes? O livro de Jó começa com um prólogo em tom de prosa, onde o herói e a vítima da história é apresentado. Nesse prólogo, nesse discurso introdutório, aparecem duas cenas em que seres celestiais estão numa espécie de prestação de contas a Deus. E em uma dessas reuniões, a pauta da reunião é o personagem fiel e íntegro por nome de Jó. Nas duas sessões, Deus atesta a integridade e retidão de Jó. É nesse momento que Satanás lança a proposta de testar Jó, uma vez que o próprio Deus dá testemunho do orgulho que sentia por este servo. Deus, que é soberano, permite então que Satanás teste, prove a Jó. Primeiramente, apenas nos seus bens, depois em outras áreas da sua vida também. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cão selvagem na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. E dentro desta trama nós vemos um Deus que é soberano, que é criador e que governa os céus e terra, ortogando a Satanás legitimidade, autoridade para testar Jó, para provar Jó em todas as áreas da sua vida. Em outras palavras, Satanás, ou até Satanás, é o Satanás de Deus. Ele vai até onde Deus permite ir. Agora que compreendemos a autoria deste livro, a data da composição, como também da história e o contexto que ele está inserido através da sua trama, eu quero lhe convidar a analisarmos as 6 áreas que foram afetadas na vida de Jó.
E a primeira área afetada na vida de Jó foi o seu caráter. E eu quero lhe convidar a tomar a sua Bíblia, o seu material de apoio a partir deste momento, para que possamos, dentro da leitura bíblica, compreendermos as 6 áreas que Satanás atacou na vida de Jó. E a primeira área foi o seu caráter. Acompanhe comigo no capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Vai aparecer para você na transição, mas eu quero lhe convidar também a acompanhar na sua Bíblia. E o texto nos diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tens, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentado na terra. A primeira área atacada na vida de Jó foi o seu caráter. Quando Satanás está diante de Deus e ouve da boca do Todo-Poderoso o testemunho da integridade de Jó, ele levanta 2 questionamentos. O primeiro: Deus comprou a adoração de Jó com bens e prosperidade. Porque o Senhor o cercaste de bens, porque o Senhor o fizeste próspero, Jó te adora. O segundo ataque de Satanás, dentro dessa perspectiva contra o seu caráter: Jó te serve por interesse. O Senhor lhe dá, o Senhor lhe prospera, então ele vai te servir porque, afinal de contas, a religião é uma grande sacada. O Senhor o retribui. A pergunta aqui é: o homem é capaz de amar a Deus pelo que ele é, ou o ama meramente por interesse? Apesar da tamanha tribulação, Jó se manteve íntegro. Jó se manteve fiel a Deus. Aprendemos então que no reino de Deus, caráter é um valor inegociável. Deus permite então que Satanás toque em seus bens, e Jó permanece íntegro, fiel e temente a Deus. A segunda área que é atacada na vida de Jó são os seus bens materiais. Jó capítulo 1, versículo 10 e 11, vai aparecer na sua transição, mas eu lhe convido a acompanhar conosco também. Porventura, não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfêmia na sua face. Jó foi bombardeado por más notícias de todos os lados. Primeiramente, os sabeus, que eram uma tribo árabe da região sudoeste da península, que negociava ouro e pedras preciosas, descendentes de Abraão, atacou e levou todos os bois e jumentas de Jó. Então, primeiramente, os sabeus. Depois nós temos no versículo de número 16 um evento natural. As ovelhas do patriarca foram dizimadas por um raio. Já no versículo 17, os caldeus atacaram em 3 bandos e roubaram os camelos e mataram os servos de Jó. Em um único dia, esse homem, que era o mais rico do Oriente, diz a Bíblia, ele se vê na falência. Todos os seus bens se perdem. José Gonçalves, no seu livro A Fragilidade Humana pela CPAD, ele diz que o homem, o Senhor, estava interessado no relacionamento com Jó e permitiu o diabo tocá-lo para mostrar que Jó não servia a Deus por interesse, mas porque o amava.
nós temos diante disso, então, um homem que era o mais rico do Oriente, o mais próximo, que em um dia perde todos os seus bens e mesmo assim se mantém íntegro e fiel e temente a Deus. Além do seu caráter, além dos seus bens, a família de Jó também é atacada, versículo 18 e versículo 19. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de um de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Um redemoinho matou em uma única vez todos os filhos e todas as filhas de Jó. Enquanto se perde bens, enquanto se perde propriedades, ainda dá para administrar. Quando se perde filhos, a dor o derruba. A dor derruba o patriarca e ele se lança no chão e faz uma das orações mais carregadas de dor do Antigo Testamento. Ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó é para nós um exemplo de retidão e temor de Deus, ou a Deus, diante da dor, do luto, da aflição. Jó preservou a sua devoção. A saúde de Jó também foi atacada. Acompanhe comigo. Capítulo 2, versículo 4 e 7. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Satanás lançou mais uma acusação. Jó tem saúde, o maior patrimônio da vida de um homem. Tira-lhe isso e verás que blasfema contra ti. E o texto apresenta esta doença como uma úlcera violenta. A ciência diz que é furunculose estafilocócica generalizada. O fato é que a saúde de Jó foi abalada. Se não bastasse todas essas provações, o casamento de Jó também é provado. No capítulo 2, versículo 9, nós temos: ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Nesse momento, Jó recebe um duro golpe. A sua companheira, a sua esposa, não suportou a dor do marido. Samuel Terrien compara a esposa de Jó como uma advogada da eutanásia. Ela está propondo a Jó: amaldiçoa o teu Deus, preste o teu último culto e morre, acabe com a sua dor, com o seu sofrimento. E eu não desejo me posicionar como um advogado da esposa de Jó, porém precisamos levar em consideração a possibilidade de retornarmos aos textos ou ao texto original. E no texto original aparece a palavra Barak e não Calau, que significa, Barak significa bênção, enquanto Calau significa maldição. É tipo assim: abençoa o teu Deus, preste o teu último culto a Ele. Quem sabe o Todo-Poderoso não tenha misericórdia de ti e te mata, acabando com sua dor e com o seu sofrimento. Ela não disse Calau Elohim Vamut, e sim Barak
Elohim Vamut. O fato é que a esposa de Jó, ao ver todo o seu sofrimento, a sua falência nos bens materiais, os seus filhos mortos e agora o seu esposo com úlceras malignas, chagas malignas, ela não suporta tudo isso e sucumbe ao sofrimento. O casamento de Jó está abalado. E por fim, nós temos os amigos de Jó vindo também condoer-se, prestar-lhes sentimentos. O texto diz que eles receberam a má notícia do sofrimento de Jó e os seus 4 amigos, capítulo 2, versículo 11 a seguir, vêm lamentar-se com ele. Nós temos amigos que estão dispostos a estar conosco no momento de maior aflição da nossa vida, no momento de falência, no momento que perdemos um amigo, que estamos um filho, que estamos enlutados e que o nosso casamento está abalado? Por certo que sim. Jó tinha os seus amigos. Qual foi o problema dos amigos de Jó? E nós veremos posteriormente aqui no Teolosofando. Eles decidiram fazer teologia. Eles decidiram abrir a sua boca e abrir a boca no momento errado, com acusações, falácias contra a vida de Jó. No momento de maior aflição, de dor, de angústia, Jó se vê desamparado, até por aqueles que deveriam estar ao seu lado. Jó confirma isso ao comparar os seus amigos como ribeiros encobertos pela geada. Jó capítulo 6, versículo 15 e 16. Ou seja, frios diante da sua dor. E isso nos leva a refletir como nos comportamos diante da dor do nosso próximo. Temos compaixão ou nos posicionamos a exemplos da esposa de Jó ou dos seus amigos como teólogos da morte? Vimos nesse primeiro momento, fazendo um panorama sobre a historicidade de Jó, a sua dor e o seu sofrimento. E eu quero lhe convidar a aplicar e concluirmos também esta aula. Jó no capítulo 3, versículo 25 e versículo 26, ele nos diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O justo está condicionado às mesmas provações que o ímpio. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 nos diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede aos justos e aos ímpios, ao bom e ao puro, como o impuro. A dor de Jó foi tanta que ele desejou não ter nascido. Ele diz: porque não morri eu desde a madre, em saindo do ventre não expirei. A dor na vida do patriarca o desejou sequer, levou a desejar sequer ter nascido. E C.S. Lewis, ele colabora conosco dizendo que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele, o sofrimento, é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E Jesus Cristo, no capítulo 16, versículo 33 de João, ele conforta os nossos corações dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
Eu venci o mundo. Nós não estamos isentos de aflições. Não estamos isentos da dor do luto, do abandono. Não estamos isentos da falência. Não estamos isentos da doença. Mas uma coisa conforta os nossos corações. Nós temos um advogado. Nós temos alguém que está conosco até a consumação dos séculos. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Isaías capítulo 53, ele diz verdadeiramente: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jó desejou este dia. Ele chegou a clamar por alguém que lhe servisse como um advogado. Alguém que estaria entre ele e o Deus Todo-Poderoso. E nós temos alguém que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E alguém que está ao lado do Pai, orando por nós e levando a Ele as nossas aflições, as nossas dores, as nossas angústias. E nele nós podemos confiar. Jó desejou este dia, e esse dia chegou para mim e para você. As mesmas provações que estão dispostas ou que atingem os maus, também atingem os bons. E eu quero lhe convidar a fazermos uma oração. Quem sabe tem alguém que está nos ouvindo neste momento, que precisa ser confortado, que está sendo abalado em todas as áreas da sua vida, assim como foi Jó. Eu quero lhe convidar a orar. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós queremos te dar graças e bendizer ao teu nome por este momento de qualidade que estamos vivendo aqui no Teolosofando, por este canal que tem sido um canal de bênção para levar a tua mensagem, a tua palavra de conforto aos corações. Onde nós não podemos ir, a tua palavra alcança, a tua palavra vai. E esta palavra que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até mesmo a divisão da alma, nós temos a certeza que pode alcançar os corações que estão sofrendo e angustiados nesse momento. Se estão enfermos, eu oro em nome do teu Filho Jesus Cristo, que alcance com a tua cura. Se estão depressivos, o Senhor Jesus Cristo disse, e foi profetizado por Isaías, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas angústias, as nossas dores. E eu oro para que esta pessoa que está me ouvindo, que está sofrendo neste momento, possa ser curado através do teu Espírito Santo. Alcance com tua graça. Conforte os corações enlutados para a glória do teu nome. E aqueles que estão falidos, endividados, possam, ó Pai, recuperar aquilo que o Senhor lhe deu como bênção material e glorificar ao Senhor, dando testemunho daquilo que o Senhor tem feito. Em nome do teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Eu quero lhe fazer um convite final. Se este conteúdo tem encontrado valor em seu coração e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva. Deixe o seu like, a sua contribuição através do seu like. Contribua também nos comentários. Diga para nós o que você tem encontrado de valor aqui no Teolosofando. O seu feedback é muito importante para nós. E compartilhe. Compartilhe o link desta aula, como também
as outras aulas que estão disponibilizadas gratuitamente a você, que foram produzidas com muito carinho. Compartilhe no grupo da sua igreja, compartilhe no grupo dos seus amigos, e eu lhe aguardo para o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, onde daremos sequência no estudo do livro de Jó. Um grande abraço e até lá!